Prontinho, gente, voltamos para mais uma aula de costura. Faz de conta que é outro dia, outra gravação, mas a verdade é que eu tô continuando a costura. A gente já terminou a blusa, não dá pra ver, mas ela tá bem aqui no cantinho. Tá bem aqui no manequim. Ficou linda, eu já provei a blusa pra ver se ia ficar certinha. E agora eu vou ensinar vocês a colocarem os bolsos. Então aqui, lembrando que nós já fechamos as pences, né, das nossas saias, da frente e das costas. Agora eu vou pôr o bolso. Então, deixa eu pôr aqui, que agora a luz tá batendo aqui, vai atrapalhar um pouco, mas então eu vou pôr aqui. Aqui estão os meus bolsos, os dois, e é muito simples de fechar o bolso. Eu vou colocar o bolso com o mesmo recorte que tá na minha saia, direito com direito, aqui, dessa forma. Vou alfinetar aqui, ó, toda essa parte. E passar uma margem de costura de 1 centímetro, que foi o que eu calculei no molde. Eu parei com a costura, ó, mais ou menos 1 centímetro para baixo, mas eu não fechei ela aqui, não é necessário, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Com o meu ferro, eu vou vincar essa parte toda para fora. E agora o que eu faço? Eu venho com o meu ferro e vinco essa parte aqui, ó. Dou uma reforçada na costura. E passo um pesponto aqui, faço aquela costurinha de reforço aqui para poder virar o meu bolso. Eu vou repetir essa operação, deixa eu pôr aqui na sombra. Eu vou repetir essa operação do outro lado também e já vou fazer as duas partes, tá? Então, aqui eu vou passar a minha costura daqui até chegar mais ou menos 1 centímetro para baixo dessa quina. Prontinho, ó, já fiz o acabamento no bolso aqui, a costurinha de segurança. E agora a gente vai fechar esse bolso embaixo. Depois que a minha saia estiver fechada, esse bolso ele vai vir aqui e vai fazer as vezes da lateral, né? Ele vai fazer o papel de lateral. Então, eu já tenho que estar com isso aqui fechado primeiro. Só que se eu fechar aqui essa costura, vai ficar sujeira aparecendo. Então, eu vou do avesso, assim. Eu vou passar uma costura aqui de 1 centímetro mesmo, e vou fazer uma costura francesa. Eu vou costurar pelo direito e depois eu faço a limpeza do avesso para que esse bolso não desfie, né, ou não fique com um furo, né, para não cair as coisas depois. Então, eu vou costurar com 1 centímetro e depois eu arremato e fecho com mais 1 centímetro, igual a gente fez na lateral da blusa. Muito bem, ó, o fundo do bolso já tá fechado, tá vendo? Então, agora, já consigo fazer ele aparecer à vista aqui. Só que tá vendo como que ficou aqui? Porque lembra que a gente chegou com a costura só até um pedaço? Eu não dei o pique antes pra não desfiar, mas aqui, ó, a gente tem que dar um piquezinho até chegar na costura pra gente poder virar essas duas partes pra fora, assim. Então, eu não dei antes porque o linho desfia muito, mas olha só, agora eu alinho a minha saia com esse pedacinho pra fora. E agora sim, eu ajeito o meu bolso. Posso fazer do avesso, não tem problema. Aí eu vou segurar aqui pra poder virar e vocês verem. Olha como é que vai ficar o bolsinho, tá vendo? E aqui também eu posso segurar com o alfinete aqui na parte de cima. Eu alinho bem aqui as linhas da cintura. E aqui, olha só, ficou bem na linha da pence, igual eu tinha calculado, ó. A costurinha da pence aqui e o meu bolso aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma linha pra segurar aqui em cima e pra segurar aqui embaixo. Vou alinhar bem com o alfinete primeiro. Deixar bem arrumadinho esse bolso. Vou passar ferro pra ele se assentar bem aqui na minha peça de saia. Deixa eu até tirar os alfinetinhos por enquanto. Posso passar aqui essa costurinha que eu fiz também. Vou passar tudo isso aqui, ó. E agora eu junto aqui essas laterais, passo tudo. E aí sim eu alfineto aqui. Cuidando para não sair do lugar, porque senão depois a saia pode ficar torta. E aqui também eu vou alfinetar. Lembrando que aqui a lateral, ela tem margem de 2 centímetros. É por isso que parece que o bolso tá maior do que a gente calculou. Mas quando a gente passar a linha de 2 centímetros aqui e fizer a costura francesa, esse bolso vai ficar bem coladinho na lateral da minha saia.
Agora eu vou passar a costurinha de segurança aqui onde eu segurei os alfinetes para poder fazer do outro lado antes que saia do lugar. Aqui nessa parte de baixo do bolso, eu vou passar a costura de segurança com os 2 centímetros, que daí eu já consigo marcar também a finalização da minha costura francesa quando eu for fazer a última costura, tá? Então, eu já vou passar a segurança nessa linha de 2 centímetros de margem. Prontinho, costurinha passada em cima e embaixo, agora eu vou arrumar o bolso do outro lado. Pronto, aqui tá a minha parte da frente pronta, com os bolsos colocados, né? As devidas costuras de segurança, e agora eu vou fazer a margem de costura francesa nas laterais. Então, para isso eu coloco minha parte da frente aqui com o direito para baixo e posiciono as partes de trás do jeito que eu quero. Então, eu começo de um dos lados, passando a costura de 1 centímetro aqui, e depois eu vou pôr a outra e passar a costura de 1 centímetro também. Eu vou fazer todas as costuras de 1 centímetro primeiro, arrematar, para depois finalizar a francesa, tá? Prontinho, pessoal. Agora que eu finalizei as laterais da minha saia, é só juntar as duas partes da cintura, da parte de cima, né, da blusa, com a saia. Então, no mesmo processo agora, só que agora eu não vou fazer costura francesa. Eu deixei uma margem de costura de 1,5 para escolher qual acabamento que eu ia fazer. E para fazer essa junção, eu não vou fazer na costura francesa porque fica muito grosso. Então, eu vou fazer um acabamento simples de viés, né? Até bom para ensinar para vocês aí um outro tipo de acabamento. Vocês viram, né, que eu esqueci de falar no vídeo dos materiais sobre o viés, mas que eu coloquei um vídeo adicional lá no primeiro dia no grupo. Espero que todos tenham visto, me perdoem a falha mais uma vez. Mas aqui está, um viés estreito. O que eu vou fazer agora? Deixa eu reservar. E esse viés estreito é o que eu vou usar para arrematar o zíper também, tá? Não tinha branco, por isso que eu usei azulzinho, mas não tem problema não, porque vai ficar do avesso. Agora, o que eu vou fazer? Eu coloco a minha saia em cima da mesa e venho aqui com a parte do meu corpinho, ó, e vou unir todas as minhas costuras e alfinetar. Deixa eu pegar aqui meu alfinete. Então, como eu quero juntar as pences, eu vou começar alinhando as pences aqui, para eu não me perder. Vou alinhar as laterais também, que elas têm que bater, porque o molde foi feito da mesma forma. E vou até o final aqui da minha saia. E depois de alinhadas as partes, eu vou passar uma costura, né, uma margem de costura de 1,5, que foi o que eu calculei para essa saia. Então, eu vou manter o que eu calculei no molde para não ter risco de dar diferença. Pronto, eu já juntei tudo na cintura, já olhei aqui a minha frente, ó, tá tudo batendo do jeito que eu tinha imaginado. E quando não bater, gente, vocês não desesperam não, vocês vão fazer um ajustezinho aqui, um ajustezinho ali, tá? Desmancha, aumenta, diminui, enfim, o que importa é dar certo no final. Eu provei também, eu pedi pra minha ajudante, a Sofia, provar e ficou perfeito, eu não preciso fazer nenhum ajuste, ficou do jeito que eu queria, rente ao meu corpo, sem folgar em apertar, daquele jeito lá que a gente tinha combinado, tá? E agora, então, isso significa que eu posso arrematar a minha costura, posso finalizar a minha costura com o meu viés, porque eu não vou mais precisar mexer. Então, vamos lá. E como que eu vou costurar esse viés, ó? Vocês estão vendo, né, que o viés, ele tem 2 dobrinhas, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa primeira dobrinha aqui para poder costurar aqui em cima da costura que eu já tenho. Vamos ver se dá pra ver. Eu passei essa costura branca aqui e agora eu vou passar essa primeira dobrinha e vou costurar aqui. Porque depois, no meu viés pronto, ele vai dobrar pra cima aqui, ó. E com a outra dobra, eu vou arrematar assim, tá? Então, eu vou deixar, eu não vou passar ele tradicionalmente. Eu vou fazer, aí vocês vão ver como que eu vou finalizar, vocês vão entender direito. Porque dessa forma, evita que a gente precise ficar comprando 2 larguras de viés. A gente pode comprar só do estreito mesmo e adaptar, tá bom? O que eu tô ensinando pra vocês aqui são algumas formas de fazer, das tantas que existem, como eu sempre digo, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a costurar. Prontinho, olha só o que eu fiz, tá vendo? Passei todinho. E agora o que acontece? Eu posso, com a ajuda do ferro, ou se eu quiser só vincar, eu vou puxar pra cima esse viés e passar outra bordinha
pro outro lado aqui, ó. Olha, tá vendo? Eu posso fazer dessa forma ou eu posso simplesmente arrematar minha costura aqui na metade e dobrar o viés normal, igual é comum, tá? Isso fica a critério de cada um. Só que como eu acho que vai ficar muito grosso fazendo assim, então eu vou fazer dessa forma, ó. Eu vou arrematar o suficiente para passar uma costurinha aqui, né? E segurar a sujeira dentro do meu viés aqui, ó. Ó, vou fazer por toda a extensão, olha o que eu vou fazer. Esconder a minha sujeira. Claro que eu vou arrematar antes as linhas, vou fazer uma breve limpeza, mas eu vou esconder tudo e depois eu passo tudo a ferro, tá? Eu vou finalizar, daí eu venho mostrar o resultado pra vocês. Olha só, eu coloco na mesa e só de eu passar assim, ó, pra vincar o viés do outro lado, eu já vejo aqui onde é necessário arrematar, tá vendo? Mas assim, é pouca coisa mesmo, só essas pequenas linhas assim, pra poder envolver essas sobras dentro do meu viés. Agora eu vou virar aqui, faço também a limpeza do outro lado, porque o linho desfia, então fica cheio de linha. Vou fazer bem essa limpeza, o que não sair agora eu tiro depois. Vou arrumar minha pence no lugar aqui. E agora eu pego esse meu viés e tampo aqui, ó. Eu não vou fazer vira dupla no meu viés, eu vou virar ele uma vez só, tá vendo? Ele já vem com a outra dobrinha de fábrica, ó. Então, eu vou abrir essa dobrinha e é ela que eu vou envolver escondendo aqui a minha costura, tá bom? Então, eu vou fazer esse processo nele todinho. Se eu precisar aumentar essa dobra aqui, eu aumento também, tá? Muito bem, agora eu vou passar a segunda costura no meu viés, ó. Esse lado, a primeira costura ficou assim, embutido. E o outro lado, ó, eu desdobrei e vou passar outra costura aqui, tá? Só que o que que acontece? Eu vou passar essa costura bem rente mesmo, tá? Pra ela não ficar grosseira do outro lado. Muito bem, já terminei de passar o viés na minha cintura, em toda a minha cintura. Olha só como é que fica. Fica bem acabadinho, eu prendo ele aqui do outro lado, depois eu vou limpar. E agora, ó, vamos observar aqui na mesa. Eu passei ele, depois de pronto, eu passei ele virado pra cima, porque agora eu posso dar alguns pontinhos invisíveis pra segurar ele. Opa, aqui soltou, ó. Importante. Vou dar uns pontinhos à mão aqui também. Então, justamente pra esse caso, caso solte, a gente dá uns pontinhos invisíveis com agulha de mão. Prendendo ele aqui em cima, dando aquela costurinha invisível, tá? Que não vai dar tempo de eu mostrar aqui pra vocês, porque já é muito conteúdo. E agora, pra finalizar, é só a gente fechar nas costas e colocar o zíper. E o acabamento também vai ser em viés. E pra colocar o zíper, ó, eu deitei o meu vestido aberto aqui. E agora eu vou pegar as duas extremidades das costas, né? O meio das costas, e vou juntar aqui. Conferir se tudo tá batendo, as costurinhas, aquela linguinha que ficou. A linha da cintura aqui tem que tá batendo pra encontrar as costuras. Até lá na barra. Prontinho, eu fiz essa conferência. E agora, eu vou colocar o meu zíper, né? Só que primeiro eu vou fechar do zíper pra baixo. Eu vou deixar pra colocar o meu zíper depois. Eu vou alinhavar ele, colocar ele bem certinho, mas depois de já fechar a parte de baixo. Tem gente que gosta de fazer diferente, tem gente que gosta de aplicar o zíper e depois fechar embaixo. Eu já faço de uma outra maneira. Então, com a minha fita métrica, eu vou medir da minha cintura para baixo 20 centímetros, que vai ser o suficiente. Então, dessa marca para baixo é que eu vou fechar, mas eu já vou fechar com uma margem de costura de 2 centímetros, que eu calculei, porque eu vou pôr viés na outra parte. Então, não é necessário colocar a costura francesa aqui nesse meio das costas. Então, eu vou levar isso para a máquina e vou fechar com 2 centímetros de margem de costura. Eu poderia colocar o viés antes, eu poderia deixar para aplicar o viés antes, mas tem esse pequeno acabamentozinho que eu resolvi fazer no zíper, para tampar o zíper, que daí o viés ele tem que ir depois para fazer esse acabamento e vai ficar muito ruim se eu deixar só aquela parte para costurar, vai ficar feio. Então, eu vou deixar para costurar o viés depois, tá? Então, olha só, eu já fechei aqui dos 20 centímetros para baixo e agora eu vou aplicar o zíper.
Eu vou passar primeiro a margem de costura, deixar ela bem vincadinha para eu saber certinho onde eu vou alinhar esse zíper com um alinhavo. Olha só, eu já passei aqui as minhas margens de costura, ó, pela câmera da mesa, dá pra ver, tá vendo? Deixei essa linguinha aqui, que eu vou precisar dela pro meu acabamento, assim. E agora eu tenho aqui o meu zíper e uma linha para alinhavo já, uma linha com 4 fios. Já deixei ela pronta do tamanho certo. E aqui eu posso alfinetar o meu zíper para ter um auxílio, né? Agora, tem duas maneiras de você começar a colocar o zíper, tanto pela marquinha de cima, quanto por baixo. Eu vou começar por baixo porque é mais fácil de posicionar quando a marcação tá assim. Então, eu vou colocar o meu zíper aqui por baixo e vou posicionar onde eu quero que ele comece e vou colocar um alfinete aqui, um de cada lado. E agora, daqui pra cima, eu vou alinhavar com a linha que eu já deixei preparada. Eu vou virar o meu vestido do avesso pra facilitar. Dessa maneira. Ó, tá marcado aqui o meu zíper. E eu vou deixar a dobra da minha costura bem rente, a parte onde fecha o zíper, tá? Nem que depois na costura ele fique um pouquinho pra dentro, é melhor assim. Daí é só passar pra assentar. Eu vou alinhavar tudo e depois eu mostro alinhavado pra vocês. Muito bem, eu já alinhavei tudinho aqui. Daí eu confiro se as partes estão batendo. Deixa eu desvirar para vocês verem como ficou. Olha do avesso como é que ficou, tudo alinhavado, tá vendo? A linha tá até solta aqui em cima ainda. E agora eu vou trocar o calcador da máquina, vou colocar o pezinho de zíper e depois eu volto para mostrar para vocês como que vai ficar já costurado o zíper e como que eu vou proceder com o acabamento, né? Com a colocação do viés, tá? Então, que vocês precisavam ver é isso, que já tá alinhavado, que do outro lado deu pra ver que tava bem assentadinho também na margem onde eu passei. E agora eu vou fechar esse zíper na máquina. Prontinho, ó, gente, eu já coloquei o zíper, deixa eu mostrar do outro lado. Ó, eu preguei, ele ficou encontradinho aqui, em todas as posições. E agora eu vou tirar o alinhavo. E agora sim, eu vou aparar os excessos, ó. Tá? Pra chegar até pertinho do zíper. E agora eu vou fazer a aplicação do viés, desde aqui de cima, antes de cortar o zíper, desde aqui de cima até lá embaixo, na barra do meu vestido, tá? Vou fazer isso dos dois lados do meu zíper. Bom, pessoal, eu apliquei o viés no zíper, como vocês estão vendo, ó, ficou uma gracinha. E aqui, esse zíper ficou pra cima. Lembra que eu tinha deixado aquela linguinha aqui? Era pra isso, pra eu poder chegar com o acabamento lá em cima. Porque agora eu vou abrir o meu zíper, eu abro ele aqui, ó. E agora eu posso cortar o excesso com muito cuidado. Agora é uma parte, assim, fundamental. Vou até tirar essas linhas aqui pra não travar no zíper depois. Então, agora eu vou cortar aqui em cima o meu zíper. Prontinho. E agora, pelo amor de Deus, hein, não fecha o zíper não, que senão o cursor sai. Se eu fechar ele aqui, ele sai aqui, ó. Ele não tem trava mais, tá? E agora eu vou finalizar. Eu vou dobrar aqui, ó. Tá vendo? E vou prender aqui, tá? Então, assim, é uma costura delicada pra não ficar grosseira do outro lado. Eu vou pôr um alfinete aqui, ó, onde eu vou prender o meu zíper. Do outro lado, a mesma coisa, ó, eu viro ele pra cá agora. E prendo ele assim, cuidando pra deixar essa folga pro zíper correr ainda, tá? Então, agora eu posso testar. Agora que eu tô com o alfinete, eu posso testar devagar pra não sair até onde o zíper vai, ó, pra ele parar no mesmo ponto, tá vendo? Aqui ficou diferente. Então, eu vou dobrar aqui mais um pouquinho. Vou pôr o alfinete. Prontinho, tá na mesma altura. Agora eu abro de novo. E vou fazer esse acabamentozinho na máquina. Só que eu não vou mostrar essa finalização do zíper hoje, eu vou mostrar pra vocês amanhã, tá bom? Eu já tô exausta, eu vou terminar ela, mas eu vou terminar sem gravar, porque já tá de noite, já são 8 horas da noite, eu comecei ao meio-dia. Dá bastante trabalho fazer e gravar, ainda mais que a minha câmera não é profissional, tá? Então, só pra vocês saberem aí, os bastidores, eles são
exige bastante empenho, exige muita dedicação mesmo da minha parte, então eu espero muito, muito que vocês estejam gostando e que amanhã vocês gostem muito do resultado. Então hoje eu vou finalizar o zíper como vocês viram, a barrinha eu vou passar uma costura zigue-zague e vou virar igualzinho eu fiz no viés, tá bom? Para todo mundo poder fazer em casa. E vou limpar todas as linhas, vou deixar a peça bem limpinha para amanhã quando vocês vierem assistir de novo, vocês vejam que linda e que rica que tá essa peça, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até a próxima aula.